Que responsabilidade tem os conselheiros? Fala pra mim. Que responsabilidade tem? É a mesma coisa um prefeito... Se o Corinthians pegar um empréstimo e para pagar em 2 anos, aí o Corinthians vai pagar cerca de 40 milhões de reais só de juros. Quase a metade do valor do empréstimo que eu tô fazendo. No caso aí, 20 milhões de euros. Fez uma proposta de 18 e no final do ano provavelmente vai ter uma proposta de 20 milhões de euros do Zenit. O Zenit vem forte também para tentar retirar o bidon, tá, do Corinthians. Bom, eu poderia aqui fazer um vídeo de pós-jogo soltando os cachorros, reclamando, enfim... Mas não vou fazer isso, claro, vou dar destaque a algumas coisas que aconteceram ontem, dar um resumo aqui, só final sobre o jogo de ontem, que foi obviamente, na verdade, ridículo, tá? Mas a gente vai seguir com as atualizações, conversar algumas coisas, tem a declaração do Marcelinho Carioca, e eu não vou focar no vídeo de pós-jogo, porque acredito que vocês também me seguem aqui, já viram outros vídeos de pós-jogos, enfim, então não vou focar nisso, tá? Bom, mas eu vou pedir que você que já é inscrito aqui no canal, vou pedir pra você deixar o seu like, tá? O seu like fortalece muito e você que é novo, tá chegando agora, seu like também é muito importante. A gente tá próximo de chegar à meta de 17 mil inscritos, o canal cresceu bastante aqui, então conto com a sua ajuda a gente a chegar a essa meta. Então deixa seu like, se inscreva aí, bora falar de Corinthians sem enrolação aqui, porque ontem obviamente foi um desastre, né? Em Bragança Paulista e obviamente eu tenho que colocar... A culpa, na verdade a gente precisa dividir, né? Porque a gente vê que os jogadores parece que escolhem jogos pra jogar, parece não, e ficou nítido isso ontem, tá? Infelizmente, assim, era um jogo controlável, tá? Um jogo fácil, o Corinthians conseguiu controlar o jogo ali no primeiro tempo. Mas alguns erros ali, cara, determinaram a derrota do Corinthians pro Red Bull Bragantino, né? Começando pelo erro do Dorival, onde ele vai fazer uma improvisação assim, cara, sem sentido nenhum, até porque eu tenho 4 volantes no banco. Aí ele improvisa o Angeleri, né? O Ranieri sente, né, no caso, ele me coloca... o Angeleri no meio. E aí é onde começa o erro, porque o Angeleri vai fazer um pênalti infantil, o Angeleri que caiu assim, cara, de produção assim, uma enormidade, né, chegou bem no Corinthians e depois não jogou mais nada. É tipo o vulgo Thales Magno, né, que também foi a mesma coisa. E o Angeleri foi pelo mesmo caminho, tá? Enfim, não sei nem se deve renovar contrato, tá? Porque a forma que o Angeleri tá jogando me espanta. Mas enfim, aí o Dorival comete esse erro, improvisando, o Angeleri, e eu tenho 4 volantes no banco, e ainda tem um zagueiro que jogou na Europa ainda, que já jogou improvisado naquela posição, mas que ele prefere, não, vou colocar o Angeleri ali no meio, ali tá tudo certo. Bom, acontece o erro, né, pênalti infantil do Angeleri, no segundo tempo ele vai, arruma o Angeleri, coloca ele, né, no lugar lá do Bidu, e muda o esquema, coloca o Bidu no meio, enfim, vocês já viram, e o desastre foi completo, até porque a gente teve a atuação da nossa Edna, né, que não deveria apitar jogos do Corinthians, porque a nossa diretoria não tem culhão nenhum, não tem capacidade alguma e autoridade alguma de tentar fazer alguma coisa para que essa mulher não apite jogos do Corinthians, porque é simplesmente ridícula e ela tem parte de culpa no resultado de ontem, mas eu não posso colocar 100% na culpa dela, apesar de ser uma arbitragem patética, e ter uma arbitragem patética. Mas enfim, só resumindo pra vocês, o jogo do Corinthians foi um desastre, porque os jogadores não jogaram bem, né, Yuri Alberto muito mal, Memphis também não jogou bola, Garro também foi ridículo, enfim, todo o time do Corinthians realmente não quis se entregar, mas aí na Arena Itaquera os caras dão a vida, e aqui fica nítido que os caras estão focando na Copa do Brasil. Quero ver se vocês não ganham a Copa do Brasil, porque o acesso a Libertadores é muito mais fácil via Brasileirão nesse momento, tá? É muito mais fácil, até porque a gente tem alguns jogos fáceis, a gente tem a força da nossa casa, enfim, mas aí Copa do Brasil não tem nada garantido não. Tá? Não tem nada garantido não. Acho que jogar o Campeonato Brasileiro pro lixo assim, eu acho que não é tão interessante, né? Mas aí também a gente fica pensando, tá, mas vai pra Libertadores, daqui a pouco cai de novo numa pré aí, já era, né? Porque a gente, obviamente, pode ser que não tenha time no ano que vem, né? Enfim. Bom, enfim. Galera, é isso. Não vou reclamar muito. A culpa vai pra todo mundo aí, que eu tô de saco cheio. E bora falar de Corinthians aí, porque o Corinthians, saiu uma notícia ontem que o Corinthians estuda recorrer a um empréstimo de 100 milhões de reais para aliviar as finanças. E aqui, quando eu falo pra vocês, quando eu falo pra vocês que o Corinthians quebrou, porque realmente nós estamos quebrados. Um clube que consegue angariar mais dívidas do que a própria receita, ele quebrou. Não tem sentido. A conta não fecha. Eu tenho receita, mas não consigo pagar as minhas dívidas. Aí eu pego adiantamento com LFU, pego adiantamento com isso, com aquilo, né? Adiantamento, vai chegar uma hora que o clube vai travar e aí não vai ter mais jeito. Então o Corinthians quebrou, de fato. E quando eu falo isso, eu sou histérico. Tinha gente aqui no canal, acho que foi ontem, reclamando, nossa, só traz a notícia negativa. Vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu fique mentindo aqui pra vocês? É isso? Sei lá, começa a mentir aqui pra vocês, né? Começa a mentir, ué. Porque se isso aqui não chama a sua atenção pra realidade hoje do clube, isso aqui é um pá de cal a mais. Tá no caixão do Corinthians, isso aqui é pá de cal no caixão do Corinthians, esse negócio de tentar um empréstimo de 100 milhões. Haja vista que, eu vou até ler a notícia aqui, ó. Corinthians estuda recorrer a empréstimo, o Timão enfrenta sérios problemas financeiros e ainda tenta se livrar do transfer ban.
Para isso, precisa pagar a dívida de mais de 30 milhões com o Santos Laguna por Félix Torres. O Corinthians tem 6 condenações na FIFA, sendo 2 do Félix Torres, Matias Rojas, já ratificadas pelo CAS, né, que é a Corte Arbitral do Esporte. Somadas, as duas chegam a 85 milhões. Todos os conselheiros na reunião do Conselho de Orientação do CORE aprovaram a ideia de contratar um empréstimo. Ó, interessantíssimo, hein, Core? Vocês, cara, são economistas de primeira à frente do Corinthians. Os caras que não têm capacidade nenhuma de gerir o Corinthians, tá? Os economistas de plantão amadores lá que a gente tem, tá? Não são economistas, tá? Só frisando pra vocês, tô só sendo irônico aqui, tá? Todos os conselheiros na reunião do Conselho de Orientação aprovaram a ideia de contratar um empréstimo. Parabéns aí aos economistas, né? RT. Uma opção analisada é de que o pagamento desse empréstimo seja feito com cotas de 2026 a uma taxa de juros de CDI de mais de 3%, na casa de 17,9%. Fazendo a soma, dá 20% mais ou menos aí de juros. Se o Corinthians pagar em um ano, ele vai ter que pagar 20 milhões de reais de juros. Então eu pego um empréstimo de 100 milhões e pago 20 de juros. Se o Corinthians pagar esse empréstimo em 2 anos, olha só, isso aqui é a inteligência dos nossos economistas de plantão do Core. Se o Corinthians pegar um empréstimo e para pagar em 2 anos, aí o Corinthians vai pagar cerca de 40 milhões de reais só de juros. Quase metade do valor do empréstimo que eu tô fazendo. Parabéns pra vocês. Vocês querem arrebentar o Corinthians mesmo. Enquanto isso, os caras lá dentro, né? Sr. Romeu Tuma Júnior, né? A galera da politicagem lá dentro, né? Estão tudo tretando por conta da reforma do estatuto, brigando o que vai ser, o que não vai ser. A votação que agora vai ser no dia 20 de dezembro, agora, né, que saiu a notícia aí. Dia 20 de dezembro, não, vai ter a votação e tudo mais, né, pra aprovar aquela porcaria da reforma do estatuto, que não adianta de nada, não vai trazer solução pro Corinthians nenhuma, até porque o Corinthians precisa de uma injeção de dinheiro, e não tem como ter injeção de dinheiro, porque não tem gente que é louca de colocar o seu dinheiro no Corinthians na situação que tá, porque o clube quer 50% pra ele, né, se for pra virar uma SAF, e qualquer um maluco que vai colocar dinheiro no Corinthians, sabendo quem é que tá gerindo um clube, chegando a 3 bilhões de dívidas, a cada dia 1 milhão de juros, a gente já passou de quase 40 milhões de juros só. Estamos em novembro, né? De outubro, agora, já quase 40 milhões de juros já subiu, tá? Então a dívida só tá aumentando a cada dia que passa, a cada vídeo que eu passo, a dívida só sobe. Mas eu sou negativo demais, né? Mas eu sou. Impressionante, tá? Esse é o Corinthians que precisa, obviamente, dessa fiel, e aí todo mundo desabafa, né? Porque a gente não aguenta ver as coisas que acontecem no Corinthians, né? Até eu me estresso aqui um pouco, tá? Um comentário aqui, e essa fiel, o senhor não vai analisar? Dinheiro, vamos no banco emprestar. Vera surda. O senhor não vai analisar? Não! Vamos no banco emprestar. Senhor Osmar Estado. Vamos ver o que o Marcelinho Carioca falou aqui. A gente já segue pro Guinegão pra finalizar esse vídeo. Porque sim, vamos ter debandada de jogadores pro ano que vem, né? Com certeza. Vamos lá. Porque eu não sei onde a gente vai parar. Se não tiver uma força nesse sentido, ô Edu, ô Carlos, não vai conseguir furar a bolha que o Rogério tá falando. Que responsabilidade tem os conselheiros? Fala pra mim. Que responsabilidade tem? É a mesma coisa um prefeito, que aí você tem os vereadores, você tem o executivo, você tem o legislativo, e aí a maioria tá ali. Tem 17 vereadores, dando exemplo. Aí, 12 é da situação. Vão aprovar tudo. Porque existe o interesse pessoal. Por que não corta isso? Vê o estatuto. Romeu Tuma, que é o presidente do Deliberativo, escutou o pessoal da Safiel? Quis entender? Procurou saber? Porque eu conheço a sua índole. Eu sei o homem que o senhor é. Escuta os caras. Aperta aí, ó, os conselheiros. É o bem pro nosso Corinthians. Presidente Stabile, conversa com eles. Pega o seu jurídico. Se querem um aporte financeiro para poder ajudar nas dívidas, eles vão se virar para buscar, vai pedir no banco, só que ninguém vai botar o dinheiro se não tiver garantia. Ninguém vai botar um dinheiro onde a terra tá arrasada. Onde da casa tá cheia de infiltração. É a base. Isso aí tem que cair e fazer a sapata direito. Pra quando chegar na cobertura, tá tudo bonito. Faça isso pro nosso Corinthians, pô. Infelizmente, Marcelinho Carioca. Eu entendo e eu preciso enfatizar aqui que o Marcelinho é um dos poucos, tá? Que apareceu apoiando essa fiel. Preciso enfatizar muito isso aqui com vocês. E dá pra ver que ele também quer o bem do clube, tá? Então, preciso enfatizar isso, tá? O ídolo do Corinthians, Marcelinho, também querendo a melhora do clube, tá? Mas eu preciso enfatizar uma coisa aqui pra você, Marcelinho. A gente tem um poste parado lá que cede a pressão interna da diretoria, irmão. Então não adianta. Nosso tio Paulo, né? Infelizmente é isso. O Corinthians hoje tá quebrado. Quebrado. Literalmente quebrado, tá? Mas enfim, desabafo do Marcelinho Carioca. E também tem... bom, galera, agora final de ano, a gente vai ter algumas propostas vindas da Rússia, tá? O Zenit tentou, na última janela tentou, né? Levar o Guinegão e o Corinthians não cedeu. Com a situação que o Corinthians se encontra, porque assim, o Corinthians foi atrás de empréstimo de quase, tá indo, né? Atrás de 100 milhões de reais. Eu fiquei pensando aqui,
Cara, eles haviam feito uma proposta pro Santos Laguna de pagar 70% do Félix Torres. Aí eu te pergunto, como o Santos Laguna não aceitou? Aí eu pergunto, aonde foi parar esse 70% de dinheiro que era pra pagar do Félix Torres? Hã? Então tem alguém aí mentindo, ou tô metendo louco, ou aonde foi parar o dinheiro do Corinthians? Porque eu tenho 70% pra pagar o transfer ban, mas eu tenho que recorrer a um empréstimo de 100 milhões pra poder pagar? Não tá batendo as contas. Não bate, né? Mas... Guinegão, o Zenit vai vir fazendo uma proposta de cerca de 20 milhões de euros, tá? Fez a última de 18, um pouco mais de 100 milhões de reais, 20 milhões de euros, dá um pouco mais de 120 milhões de reais, né? A cotação é de 6,20 hoje, né? O dólar dá 124 milhões de reais, tá? No caso aí, 20 milhões de euros. Fez uma proposta de 18 e no final do ano provavelmente vai ter uma proposta de 20 milhões de euros do Zenit. O Zenit vem forte também para tentar retirar o Bidon, tá? Do Corinthians, que vem jogando bem. E provavelmente esses dois jogadores que a gente tem vão sair fora do Corinthians, porque o Zenit vai comprar, tá? Provavelmente. Fora que o Corinthians tem a possibilidade de vender o Yuri Alberto, porque ele tem 50% do jogador e pode também vender, tá? Vocês entendem que a gente tem a saída de jogadores importantes do clube no ano que vem? Pode acontecer. Fora o Ranieri, que saiu a notícia aí que o Grupo City já tem interesse também no Ranieri, pode fazer proposta. E o Corinthians, como tá precisando de dinheiro e tá quebrado e não tem dinheiro, vai vender. E aí, obviamente, vai abaixar a folha salarial, até porque a gente tem alguns perrecos dentro do elenco, né? Vulgo Thales Magno, né? Hector Hernandes. Respeitando o Romero, não posso chamar ele de perreco, porque é um ídolo nosso, enfim, já jogou muito pelo Corinthians, já entregou muito, mas enfim, hoje não entrega mais nada. Mas vamos enxugar a folha porque não dá, né? Enfim, o Corinthians vai enxugar a folha, vai dar aquela diminuída em jogadores, enfim. Mesmo assim, vamos continuar quebrado, porque o juro só continua subindo, né? O próximo balancete deve ser tenebroso, né? Porque a nossa dívida vai bater 3 bilhões. Mas os nossos bravos conselheiros e a nossa brava diretoria tá tentando fazer algo melhor, né? Tá tentando fazer com que a dívida eleve, chegue a 4 bi ou a 5 bi, porque eu não sei se a intenção deles é querer vender o Corinthians, né? Pra uma SAF de dono, tipo o Kia Jurapichan, enfim. Mas isso não vai acontecer, até porque a gente tem a pressão da SAFiel, né? Com os torcedores em gerais que já apoiam, obviamente, o projeto. E daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai ter o apoio da Gaviões. Que aí a gente acaba com a bagunça, porque a Gaviões, a pressão é enorme, irmão. E não tem como, vai ter que levar pra votação. Assim. Galera, o negócio tá difícil. Tem hora que eu nem sei mais o que dizer. Mas eu vou pedir pra você deixar seu like. A gente vai seguir com toda a repercussão de tudo que rola no Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu volto na próxima. Um grande abraço. Deixa seu like, se inscreva. Tem meu segundo canal aí embaixo se você quiser acompanhar eu por lá também, que eu abordo outros temas por lá e você pode me acompanhar lá, tá? Um grande abraço, até mais. Tem meu Instagram também aqui embaixo, que eu converso com vocês por lá também. Um grande abraço e vai Corinthians.